Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis, hoje que é dia 15 de janeiro de 2022. E esse ano a gente está com uma proposta diferente, então cada mês do ano a gente vai tratar de um tema. E o mês de janeiro, o nosso tema é compaixão. Então, nós convidamos a nossa irmã, Anete Vidal, para estar aqui hoje conosco, e ela vai falar sobre o tema da palestra, é O Companheiro. E esse tema, desculpa, gente, vem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 20, se chama O Companheiro. Então, eu vou ler para vocês agora. Oi. Não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? É de Mateus 18, 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejado, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos. Use a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Então, com isso, meus irmãos, eu convido a todos para fechar os olhos nesse momento, imaginar a doce figura de Jesus, de braços abertos, o seu sorriso largo, nos aguardando, nos esperando para aquele abraço fraterno, aquele abraço de acolhimento, de entendimento, de paz de espírito, de paciência, de perdão e de compaixão para conosco. Na certeza de que não estamos sós, nunca e em momento algum. Que a todo momento, nosso Pai misericordioso coloca no nosso caminho irmãos, encarnados e desencarnados, que estão aqui, apesar de às vezes não parecer, para ajudar a melhorarmos, a sermos pessoas melhores e a transformarmos o nosso planeta num lugar melhor para se viver. Temos, então, pois, paciência e compaixão com esses irmãos que estão ao nosso lado, nos colocando no lugar deles e tentando, lado a lado, sermos pessoas melhores e fazer também
o caminho dos nossos irmãos um pouco melhor. Que a manhã de hoje seja gloriosa, que traga a todos nós aqui presentes conforto, entendimento, e que possamos sair daqui dispostos a trabalhar na seara do bem. Rogamos aos nossos espíritos, dirigentes dessa casa, que iluminem a nossa irmã Anete, para que ela nos ajude nessa compreensão. E assim, iniciamos os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, passo a palavra para a nossa irmã Anete. Seja bem-vinda. Isso, não beleza. Eu gosto de ficar em pé, tudo bem? Você baixinha, quer ficar em pé para aparecer, né? Bom, nós estamos conversando aqui, um pouco antes de sentarmos e conversarmos, falando muito da espiritualidade. Eu vou retirar a máscara, mas sugiro que todos permaneçam com máscara, ok? Isso é compaixão. É você olhar o próximo como um grande irmão que necessita estar protegido, né? Mas nós estamos falando sobre as dificuldades que nós encontramos, muitas vezes, nessa burocracia, nesses momentos complicados administrativos, principalmente por causa da pandemia, e ficamos achando, meu Deus do céu, será que os seres não olham, não têm compaixão daqueles companheiros mais necessitados que precisam agilizar, né, os atendimentos? Então, vamos compreender que nós seguimos uma regra, orientações, e muitas vezes a burocracia tem o seu valor, para que todos possam ter um caminho, de alguma forma, mais ou menos igual, né? Ah, não, fulano passou à frente, não passou. Vamos orar. Sempre que for possível, e isso acontece muito na fila do banco, na fila do pão, até eu estava ouvindo no rádio outro dia alguém falando assim, eu tenho saudades até da fila do pão. Eu morri de rir, porque a gente entra numa padaria e fica, meu Deus do céu, fulano não sabe o que quer. Quer dizer, nós estamos sempre tão ansiosos como estamos com o sol. O sol se encontra hoje conosco, mas nós estávamos ontem reclamando do excesso de chuva. Quem sabe se amanhã não vamos reclamar do excesso de sol. Ou seja, vamos compreender que somos todos caminhando, estamos todos caminhando no nosso progresso físico e o nosso progresso espiritual. Eu falo físico por quê? Porque quando você recebe um bebezinho nos seus braços, aquele amor sublime, a impressão que nós temos é que estamos realmente totalmente imbuídos daquele amor, daquela paixão pelo aquele serzinho que se encontra conosco. Porém, devemos lembrar que esse serzinho precisa crescer e vai crescer. E ele vai crescer vagarosamente. Ele vai primeiro se virar na caminha, daqui a pouco ele vai querer engatinhar, vai querer caminhar. E é assim que é o processo que todos nós precisamos compreender da evolução espiritual, da evolução moral de cada um. Cada um no seu degrau evolutivo, vagarosamente, que deve ser respeitado por nós. E o tema de hoje foi tirado, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, o companheiro, item 20. E ele fala, o item 20 não é a página 20, não, é o item, porque cada livro tem uma paginação diferenciada em função do tamanho da letra, né? Então, vamos lembrar que é o item 20. E ele fala assim, não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também, eu, Deus, esse nosso Pai amoroso, eu também tive misericórdia de ti. Isso foi Jesus que nos deixou essa mensagem, lembrando que Deus, nosso Pai, Ele está sempre ao nosso lado. Ele não está preocupado se existe mais mal ou existe mais o bem, se existe aquele que se encontra num caminho desvirtuado ou aquele que se encontra num caminho mais reto. Deus é Pai, como o sol que brilha para todos de forma igual. Não existe uma diferença do sol, o sol brilha mais ali ou brilha mais aqui. Mas lá na Groenlândia, na Antártica, no Polo Norte, cada sol se encontra presente, iluminando o caminho de cada um de nós.
Então, quando ele fala, não devias tu ter compaixão daqueles que se encontram com você? Será que nós algum dia já paramos, mesmo na hora que vamos deitar, fazer a nossa oração, será que nós paramos para pensar, será que hoje eu agi em prol do meu crescimento, auxiliando o próximo? Isso é compaixão. É não pedir que o outro lhe ofereça a resposta, o retorno. É atuarmos para que todos possam estar bem. Mas esse estar bem me inclui. Eu quero estar bem. Eu quero me encontrar nesse viver, nessa vivência. E aí nós vamos lembrar, desculpa, peraí, é que a gente, com essa chuva, a gente vai ficando meio... É gripe, mas não é gripe que passa para ninguém, não, tá bom? Por isso que nós vamos lembrar daquela parábola em que aquele senhor chama o seu servo, que lhe deve muito. O servo foi até esse senhor e disse, eu estou precisando disso ou daquilo, seja em dinheiro, seja em alimentação, seja em vestimenta, e o servo lhe propiciou aquele pedido, favoreceu que ele conseguisse aquele pedido fosse atendido, né? Só que ele saindo dali, veio um senhor e disse, querido companheiro, eu estou precisando que você me desculpe por eu não poder ainda lhe pagar tudo que eu lhe devo. E ele, se esquecendo que um pouquinho antes havia recebido a bela mensagem daquele senhor, que disse, ok, tudo bem, não tem problema, quando você puder, você vem até aqui e me pague tudo. Disse, não, eu quero que você me pague agora, tudo. Não vou lhe perdoar nenhuma palavra. E nós todos ali estávamos assistindo essas duas situações. Quando eu falo nós estávamos, é porque realmente nós somos espíritos imortais. E nós estamos vivendo, são várias oportunidades que nós temos. E só para acordar um pouquinho, eu acho que eu já contei essa situação, mas eu acho que vale a pena relembrar. Quando eu comecei a estudar na doutrina, eu tive um professor chamado Divaldo. Não é o Divaldo Pereira Franco, não. É o Divaldo, um pediatra, um médico pediatra aqui em Brasília. E ele, então, conversando com todos nós, ele falou o seguinte, ele virou para mim, me apontou, e aquilo me deixou meio preocupada quando ele me apontou, né? E disse assim, olha, Anete, você já reencarnou na era cristã, ou seja, há 2000 anos e 21, né? 22, né? Já estamos em 22, você já reencarnou 70 vezes. Eu fiquei tão preocupada com aquela colocação do Divaldo, eu falei, meu Deus do céu, não aprendi nada, 70 vezes fui, voltei, e continuo errando tanto, fazendo tanta besteirinha. E aí foi engraçado que eu cheguei em casa, fui pegar uma caneta, um lápis, botei 2.000 dividido por 70, para ver quantas vezes eu passei lá em cima, passei aqui embaixo, passei lá em cima. Olha só como nós não temos compaixão com os nossos erros. Não significa que eu fiquei 70 anos aqui, subi 70 lá, 70 aqui, 70 lá, não é assim. A paixão de Jesus, nosso irmão, que falou, Deus é Pai, é simplesmente aquela palavra maravilhosa que muitas vezes esquecemos de usar, que é a caridade com cada um. A caridade significa que eu vou compreender o meu momento reencarnatório. Vou entender, vou me perdoar, porque muitas coisas erro ainda muito. Talvez vá precisar ainda mais 70 idas e vindas, quem sabe, porque assim é a vida. Até que vai chegar um momento que eu vou olhar para mim e dizer como eu gosto de mim, como eu sei que eu estou no caminho do bem, como eu sei que o meu pensamento... Porque muitas vezes nós somos bonzinhos, como dizia, né? A pele de lobo, né? Eu estou bem vestidinho, mas a pele de lobo é o nosso pensamento negativo, né? Quantas vezes eu sou alguém aqui, mas ali fora eu já digo, alguma coisa me persegue, nada funciona, ou seja, nós permitimos que o nosso pensamento nos fraqueje, nos deixe fracos.
E isso faz com que venhamos a ter dificuldades de nos amar e amar o próximo. Por isso, quando ele fala em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente. Nós vivemos em sociedade. Nós vivemos e convivemos com pessoas ótimas, pessoas maravilhosas, pessoas que sofrem e não sabem como vencer aquele viver, aquele momento, e muitas vezes chegam em casa para dividir os 2.000 por 70 para saber se eu fui boa aqui, se eu fui ruim ali, se como é que eu cresci, se eu não cresci. Todos nós crescemos. Uns crescem um pouquinho mais rápido, né? É igual a criança. Deixa a criança aprender a engatinhar. Uma vai engatinhar com 8 meses, outra com 1 ano, outra com 1 ano e meio. Vai aprender a andar com 10 meses ou com 1 ano. Não interessa. Vai acontecer. Vai ter um momento em que aquele ser, como nós, vai conseguir, sim, aquele seu caminhar. Mas adianta eu ficar atropelando? Muitas vezes eu quero atropelar, eu quero ser melhor. Não adianta. Por quê? Eu só vou conseguir me desenvolver tendo compaixão. Compaixão por mim, compaixão com o próximo. Então, por isso que ele coloca, não vivemos isoladamente. Nós não vivemos sozinhos, até é muito interessante quando a gente olha aquelas histórias do Robinson Crusoe, que vivia lá numa ilhazinha. Não é assim. Nós sabemos que precisamos ter o contato humano, precisamos ter os companheiros de jornada conosco, o vizinho que muitas vezes nos perturba tanto, ore por ele, mas ore primeiro por você. Olhe primeiro as suas dificuldades. Quantas vezes nós temos uma dificuldade imensa de aprender a respeitar o outro, mas queremos que ele nos respeite. É muito interessante, né? É quando nós pedimos mais do que oferecemos. E aí, como o nosso grupo é o Grupo São Francisco, eu me lembrei da oração de São Francisco. Se todos nós pudéssemos pegar essa oração e colocar assim, ó, e outra também aqui, porque não é só para vocês, é para mim. Precisaríamos lembrar, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olha a humildade desse Mestre Jesus, que pede em nosso nome, pede que sejamos todos instrumentos dessa beleza que nós chamamos de reencarnação. Mesmo que ela pareça ser mais difícil para A do que para B, vamos lembrar que cada um caminhou ou caminhará dentro dos objetivos propostos, que é o objetivo de atingirmos a plenitude do nosso ser, como aquele que Jesus falou. Sede bons, não julgueis. Olha que coisa mais linda, né? Jesus não disse tem que fazer, ou então vai ficar de castigo, não. Jesus disse, o Pai é bom, e eu vou pedir ao Pai que encaminhe um novo Consolador. Por quê? Porque ainda temos muitas dificuldades em compreender as palavras do Mestre Jesus. Até decoramos capítulo, versículo, no capítulo tal, no item tal, tem isso, tem aquilo, mas nós praticamos o que se encontra naquele capítulo, naquele item? Quando olhamos o próximo, olhamos realmente como alguém tão necessitado como eu sou necessitada, carente, como eu que preciso daquela amizade, daquele ser, da educação, daquele ser que me traz, às vezes, dificuldades, são aquelas pedras que nós falamos do nosso caminho, né? É alguém que pisou no meu calo. Vamos ver qual o motivo de eu, de uma hora para outra, explodir em dificuldades. Por isso que o Evangelho deixa bem claro que nós precisamos entender as aflições íntimas para trabalharmos as aflições do nosso próximo. Todos nós passamos por dificuldades, todos. Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade. Até nós estávamos conversando outro dia com um colega nosso, e ele falou assim, é o dinheiro, a riqueza que traz felicidade, ou é a felicidade que traz a riqueza? Já pensaram nisso? O que é que realmente traz para cada um de nós? Adianta eu ser uma pessoa cheia de matéria, uma casa boa, um carro bom, mas filhos deficientes, com dificuldades? Adianta eu ter uma casa repleta de irmãos com dificuldades emocionais, principalmente,
e simplesmente dizer, mas eu sou rico, porque eu posso auxiliar o próximo. Por isso que essa pergunta, eu sou feliz com a riqueza ou a riqueza me faz feliz? Com certeza, a felicidade é interior, ela é de cada um. Então, não existe uma fórmula. Vamos seguir esse padrãozinho aqui, como ele coloca. O pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres. Então, eu preciso, como a formiguinha, auxiliar o próximo, para ser auxiliado. Por isso, essa oração, essa casa maravilhosa que tem São Francisco como seu grande mentor, fala, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Não é aquele perdão para aquele inimigo que eu vou botar dentro da minha casa, não. É o perdão no sentido seguinte, eu também erro. Eu também errei. E talvez eu também irei errar. Mas eu vou não só compreender as dificuldades do meu companheiro de jornada, como também eu vou compreender as minhas dificuldades. E é tão interessante porque a doutrina fala em companheiro, companheirismo. E é muito bonitinho quando a gente fala, é meu companheirinho, é o meu filho, esse é meu filho, meu companheirinho. Olha que coisa mais linda. É o pai e a mãe mostrando para todos que aquele ser é, sim, um irmão em evolução, como eu estou evoluindo. Estamos juntos, mesmo que seja pai e filho, avô e avó, não interessa esse grau, porque cada um estará caminhando e auxiliando o outro. Isso é muito interessante, porque as crianças hoje nos dão verdadeiras lições de vida. As crianças hoje chegam e dizem, papai, você jogou o lixo na rua. Aí você morre de vergonha, né? Vai lá, disfarça com o pé e tenta esconder o papel que você jogou na rua. Por quê? Porque a criança hoje já é um ser numa evolução maravilhosa, nessa grande oportunidade que nós oferecemos a eles para que eles pudessem reencarnar para nos ajudar. Com certeza, esse é o caminho evolutivo de todos nós. É estarmos sempre progredindo, sempre evoluindo, sempre vivendo essa oportunidade reencarnatória. Por isso que ele coloca em casa, no recanto mais humilde. Humilde não quer dizer pobreza, não. Humilde quer dizer bom senso. E lá, aí vou citar um capítulo para que vocês possam depois acompanhar, quem tiver oportunidade. O capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre você não mostrar o que a sua mão oferece, ou seja, não queira aparecer. Ah, eu ajudei ali, viu, gente? Eu ajudei. Esse capítulo, então, ele diz da mão esquerda para a mão direita ou vice-versa. Por quê? Porque não é se vangloriando que você estará fazendo uma caridade. Você está fazendo realmente um ato de compaixão. E aí, no item 4 desse capítulo 13, ele fala de uma senhora que comparece a um ambiente muito pobre, junto com sua filha, e ele diz assim, ela está vestida distintamente. Ela não estava ostentando joias, nada de bolsas maravilhosas. Ela estava indo a um ambiente de forma humilde e simples e levando para aquele lar um alimento, um agasalho, um guarda-chuva, enfim. Mas o principal que ele coloca lá ela faz com amor, com compaixão. Olha que coisa mais linda, né? Ela não se mostra, ela não quer dizer, olha, tá vendo que eu venho aqui com a minha filha, e aí, tá, vocês, então, por causa disso, vocês têm que gostar de mim. Não. Nós temos que gostar de todos, porque cada um nos ensina algo, mesmo que não seja o que eu gostaria. Porque ninguém quer ser repreendido. Quem é que quer receber uma crítica negativa? Pegue a crítica que você recebeu negativa e veja se ela não tem um pouco de razão. Talvez tenha. Seja exatamente aquele pisar no nosso caminho que doeu, que é a hora que te desperta para algo que você precisa melhorar em você. Então, essa prece, essa oração de São Francisco deveria estar
conosco a todo momento. Porque vai chegar e vai dizer, se existe uma discórdia, que eu possa levar a união, a compaixão. Ah, mas acontece que aquele ambiente ali, todo mundo fala mal de todo mundo, e você também fala? Você aponta que você se diz tão religioso, mas você está fazendo uma crítica negativa, sem oferecer saídas? Porque criticar é importante, mas que seja uma crítica que leve o ser a pensar e que você possa oferecer a esse ser caminhos. Não é obrigar, é oferecer caminhos. Se nós formos olhar no Evangelho, formos estudar o Evangelho, vamos observar que em momento nenhum Jesus falou, olha, faça isso, senão vai dar errado. Não, Jesus dizia, segue-me, se assim o desejar. Segue-me, fazendo com que a sua palavra seja coerente com a sua ação. Não fale simplesmente por falar, porque o seu pensamento é mais importante, muitas vezes, do que você pode imaginar. Não adianta eu simplesmente fazer algo porque quero fazer, e aí todo mundo vai saber que eu fiz, se meu pensamento está dizendo, eu não gosto dessa pessoa isso, essa pessoa aquilo, eu quero que leve um tombo. Pensamento é energia, e nós somos seres cheios de energia. Energia para oferecer e energia para receber. Por isso, quando nós estudamos os centros energéticos, né? Quais são os nossos centros energéticos? Quando eu vou receber o passe, por que será que eu recebo o passe exatamente em alguns centros mais voltados ao coração, mais voltado à nossa mente para que ela possa descansar, mais voltado à limpeza de todo o corpo, à limpeza da alma, do espírito? Essa é a importância do passe. O passe é aquela oportunidade que nós temos, que mesmo que pareça que é rapidinho, não é, porque ao estarmos ali numa cabine de passe, estamos, sim, fazendo uma limpeza interior. O nosso pensamento ali e aqui, e sempre que seja um pensamento de energia, de força, de coragem, de desejo de acertar. Quando eu tenho desejo de acertar, eu acerto. Pode observar isso. Quando eu quero algo que seja no bem, no melhor para mim e para o próximo, demora? Demora, mas eu consigo. É assim que é a reencarnação. A reencarnação, aparentemente, ela traz algumas dificuldades, mas essas dificuldades nos auxiliam a termos o equilíbrio do nosso caminho evolutivo. Por isso, ele vai colocar no fundo, há um só Pai, que é o Deus para todos nós. Se nós formos observar todas as religiões, quando eles falam em Deus, é o mesmo Deus. E Deus é uma energia, não é um ser material, não é um ser que eu chego e toco. Foi importante, inclusive, Jesus fazer o quê? Fazer com que aquele corpo sumisse daquela gruta para que nós não venerássemos um túmulo vazio. Porque o importante é a oração, é a lembrança da mensagem trazida pelo Mestre em nós, porque nós continuamos emitindo a energia, emitindo e fazendo com que todos possam receber a energia divina. Deus é uma energia divina. Todos nós somos deuses, não foi isso que Jesus falou? Vós sois deuses. Eu adoro essa expressão, porque é uma hora que você leva até um susto. Eu? Lógico, todos nós. Porque somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Aí o tema continua. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente, se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro com dificuldades, uma companheira incompreensiva, um filho com dificuldade, vizinhos com dificuldade, é para que nós pudéssemos aprender a sermos melhores, com compaixão. Não simplesmente falando, mas agindo. Pelo bom dia, pelo boa tarde, pelo dá licença, por favor, grata. Agradecer. A gratidão nos leva
a sermos melhores a cada momento. Mas é aquela gratidão em que, quando você deita, você diz: Senhor, mais um dia se foi, e mais um dia irá se iniciar amanhã, pela manhã, quando eu me levantar. Que seja um dia de luz. É assim que nós pedimos. Isso é uma oração. Ah, mas é tão pequenininha. A oração não precisa ser grande, nem com palavras difíceis. Ela tem que sair de dentro, sempre com muita gratidão, pela oportunidade de estarmos e sermos seres aqui reencarnados e aqui amigos e companheiros de jornada. O texto vai nos fazer grandes reflexões quando diz: se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou a misericórdia ao teu espírito. Então, se as dificuldades surgem, e vão surgir mesmo, porque nós estamos numa escola, e na escola da vida, eu preciso muitas vezes pegar o livro, estudar aquele livro, analisar aquele livro e compreender a importância daquele aprendizado no nosso caminhar. Não é simplesmente pegar o livro e decorar o livro, não. É aplicar os ensinamentos do Mestre Jesus na nossa experiência, que é a reencarnação. É sempre uma nova experiência. E ele diz: observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino. Qual será o programa divino? Lembra, fora da caridade não há salvação? Se eu sou um ser que sou caridoso, tenho compaixão, com certeza vou compreender que todos nós caminhamos igual e de forma igual, só que dependendo do movimento de cada um. Do entendimento de cada um, quando nós vamos ler. Eu posso fazer a oração? Posso? Vou fazer a oração para que nós possamos compreender o que significa o texto de hoje, que é o companheiro, item 20 do livro Caminho, Verdade e Vida. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Ele não fala o meu instrumento, o instrumento de todos nós. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Ah, mas muitas vezes é difícil. Ore. Peça a Deus que te ilumine, que permita que você não entre naquela energia negativa existente naquele ambiente, mas sim que você leve uma luz, uma energia diferenciada, para que haja, pelo menos, uma tranquilidade. Isso é compaixão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Por que a fé? Porque a fé é aquele momento que nós até confundimos um pouco a esperança, né? Mas se eu tenho esperança num mundo melhor, significa que eu tenho fé, sim. Que eu sei que eu estou no caminho, no meu caminho evolutivo. Onde houver o erro, a palavra erro é importante, porque pecado é a mesma coisa que errar. Então, vamos, em vez de usar você pecou, você errou. Não fica mais fácil de entender? Dentro da nossa realidade, do nosso vocabulário? Então, vamos dizer, onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Quando eu entro num ambiente que eu sinto que está meio triste, as pessoas estão... A gente chega e diz assim, está pesado esse ambiente aqui, fiquei até arrepiado, não é assim? Então, ore, e para que todos ali possam sentir a presença do Mestre Jesus conosco. Com certeza, mas será que vai ajudar? Se você entra num ambiente carinhosamente, cumprimentando todos carinhosamente, de forma simples, como aquela senhora que eu comentei do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma humilde, simples e levando o amor a cada ser, com certeza aquele ambiente receberá a luz divina, porque a luz divina é para todos nós. O sol é para todos nós. E ele vai falar, onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ah, mas não vai ficar parecendo que eu sou palhacinho? Não, vai mostrar que você tem o que oferecer de melhor, que é uma palavra amiga. É o acolhimento, é você entrar num ambiente sabendo que você precisa acolher a cada um, a cada ser e a você mesmo. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Por isso que o mestre falou que todos nós tínhamos, sim, uma luz interior, e temos todos aquela luz interior. Não vamos deixar a nossa luz escondidinha debaixo do armário, não. Vamos deixar que a nossa luz interior, cada dia, se transforme num grande holofote, numa grande energia, iluminando os caminhos, fazendo com que todos nós possamos compreender a importância de estarmos juntos numa sociedade, numa humanidade desse planeta Terra. Vamos orar sempre por todos, não é só pelo nosso país, mas sim por todo esse planeta, que necessita de muita oração, de muito equilíbrio, de muita certeza da existência de um Pai, que nós chamamos de Deus, que pode ter outro nome, não interessa o nome, é uma energia divina, e do nosso querido irmão, nosso Mestre Jesus. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado. Como é bom você parar no ponto de ônibus e deixar que aquele companheiro fale. Ele está precisando falar, deixa ele falar. E conforme ele vai falando, ele vai esvaziando aquela angústia, aquela dor. O ouvir é, sim, uma compaixão. Ouvir o próximo, permitir que o próximo alivie a sua tensão, é uma compaixão. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é vivendo que se vive para a vida eterna. Vamos lembrar que a morte não é simplesmente o acabar. A morte material significa a nossa entrada para uma casa maior. Significa que temos compaixão conosco, porque iremos para o mais alto, seja onde for, para continuarmos o nosso processo evolutivo, a nossa moral cristã, que é sermos felizes. Assim foi o que o mestre falou. O nosso objetivo é chegarmos a uma felicidade em que a alegria interior transborde no coração de cada um. É assim que desejamos que tenhamos a oportunidade, nesse ano de 2022, de continuarmos o nosso caminho, levando a palavra amiga, a compreensão. E o texto, então, ele termina dizendo assim: observem cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência, dos seus objetivos. Há dificuldades e percalços, lógico, nós estamos aqui caminhando, né? De vez em quando pisamos no pé. Vocês já tentaram, já viram que de vez em quando a gente se dá um chutezinho na gente mesmo? A gente vai correndo, correndo, e daqui a pouco um pé atropela o outro pé. Sabe por quê? Porque não olhamos para o caminho, para as pedras do caminho. Queremos correr, 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 e muitas vezes nós nos atropelamos. Então, vamos lembrar que use a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender sempre. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. Sim. Gostaria de pedir a todos para que fechem os olhos, respirem profundamente, procurem relaxar ao máximo. Nesse momento, tentar tirar da mente todos os problemas, todas as dificuldades e todas as preocupações. Vamos aproveitar esse momento, respirando profundamente e nos concentrando apenas na nossa respiração e nessa energia maravilhosa que banha este lugar nesse momento.
Imaginemos uma luz que desce do céu, entra pelas nossas cabeças, se espalha pelo nosso corpo, irradia do nosso coração. Jesus, nosso mestre, nosso guia, olhai a cada um presente nesse momento, encarnado e desencarnado. E traga para ele o conforto, o entendimento, o calor, o teu amor. E que nesse momento possamos deixar para trás, nos perdoando, nos aceitando. As nossas mazelas, os nossos erros, as nossas dificuldades. E assim como estamos fazendo conosco, possamos também compreender e perdoar aqueles que nos rodeiam. E assim, pedimos a todos para que mentalmente acompanhem a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, santo nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.